Olá pessoal, sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma aula do nosso querido DPA Direção Pedro Augusto, hoje dando continuidade aos comentários ao livro Fortaleza de Rafael Llano Cifuentes, que nós já estamos em quantas aulas, Indefectível Caio, do livro, tu lembra? Um bocado, né? Um bocado. Mas enfim, vamos continuar. O Indefectível Caio foi um pouco defectível nessa questão do número de aulas, mas tudo bem, vamos embora, vamos continuar. Olha só, lembro que na última aula em que tratamos a respeito do livro, eu acredito que, como vocês estão assistindo em sequência, né, entre essa aula que eu vou dar agora e a última aula do livro, me parece que correram, acho que umas 3 semanas por aí, com outras aulas intercaladas, né? Foi meio que o final do ano, então teve aulas ao vivo e tal. Para quem não está tendo esse problema de acompanhar sequencialmente no momento em que eu estou lançando as aulas, então você vai ter como acompanhar, enfim, ao seu bel prazer, né? Você pode pular de uma aula para outra e para você não vai haver lapso temporal. Mas para o pessoal que está acompanhando, nossa última aula, nós estávamos na página 61 do livro e falamos a respeito das convicções, né? O problema da convicção em âmbito profissional, da convicção em âmbito emocional, no sentido de relacionamentos, etc. Hoje nós vamos falar de um outro aspecto aqui da Fortaleza, que também tem a ver com a convicção e que faz a ponte para os próximos assuntos que nós vamos abordar nesse tema, que é a questão da sinceridade e da não resistência à verdade. Claro, isso já foi falado de outros modos, né, com outras abordagens, mas ainda não com essa que eu vou dar agora. Que é o seguinte, minha gente, há uma passagem famosíssima na Escritura em que Nosso Senhor diz assim, que o vosso sim seja sim, que o vosso não seja não. Claro, isso parece muitas vezes uma mera regrinha moral, daquela que nós escutamos quando somos crianças, né? Como é que nós aprendemos a moralidade quando nós somos crianças? A partir de regras bem simples, a partir de um sistema de recompensas e de punições igualmente simples. E dentro dessa simplicidade, nós tendemos a tomar a verdade e a mentira como coisas pequenas, porque elas não são apresentadas como algo simples. Então, é bom falar a verdade, é ruim mentir, é feio mentir, é bonito falar a verdade. Então, nós tendemos a ter essa inclinação a meio que diminuir o peso existencial dessas posturas de verdade e de mentira. Por quê? Porque nós tendemos a tomar a moralidade no nível mais baixo da moralidade, via de regra, como aqueles conjuntos, né, aqueles conjuntos normativos que nos foram dados para que a gente se comportasse e fosse bonzinho e para que a gente evitasse se comportar de um modo mal e fosse ruinzinho. Não é bem assim que a coisa funciona. Quer dizer, essa noção da moralidade como uma maneira de ser bonzinho ou uma maneira de ser malzinho, ela só serve para crianças, porque o mundo da criança é pequeno, então você as ensina a partir da pequenez do mundo que lhes é próprio. O mundo da criança é pequenininho, então você reduz as coisas para caber dentro do mundo infantil. Quando você fala de Deus, por exemplo, você fala de Papai do céu. Quando você fala de Nossa Senhora, você fala de Mamãe do céu. Quando você fala de um ato bom, você fala de um ato bonito. Quando você fala de um ato mau, você fala de um ato feio. Por que essas coisas? Para caber dentro do mundo da criança aquela moralidade que, por sua própria natureza, transcende o mundo infantil. É muito maior do que o mundo infantil. Então você reduz para caber ali. Mamãe fica triste, papai não gosta disso. Então veja, as coisas ficam reduzidas a gosto, a tristeza, a beleza, a feiura, ao aplauso, à reprovação, porque são coisas próprias do mundo infantil. O problema é que nós levamos esses conceitos para a vida adulta. E o que acontece? Nós tendemos a não perceber a gravidade de certos atos, exatamente porque nós estamos olhando esses atos a partir do mundo infantil que já deveríamos ter deixado para trás há muito tempo. Um desses atos com os quais nós somos muito indulgentes, exatamente por uma quase extensão desse mundo infantil que ainda habita em nós, é a questão da sinceridade. É a questão de evitar a mentira. Nós não percebemos que, citando novamente as Escrituras, Nosso Senhor passou 3 anos falando. Certamente Ele não falou apenas aquelas coisas que estão escritas ali.
Mas se aquelas coisas, de todas as que ele falou, foram as que foram escolhidas para estar ali, significa que elas têm um alcance muito mais profundo do que algumas outras, talvez. Do que alguns outros acontecimentos. Não no sentido que existem acontecimentos do Verbo encarnado que dizem mais ou que dizem menos, mas existem acontecimentos que significam mais para nós, que diriam melhor certas coisas para nós, que nós compreenderíamos melhor certas camadas de realidade a partir de alguns acontecimentos. E o conjunto desses acontecimentos que nos faria perceber de maneira mais adequada a realidade foram aqueles inscritos nos livros que nós conhecemos. Se dentre esses acontecimentos que nos abririam os olhos a camadas de significado mais profundas do mundo real, está a sentença de que o vosso sim seja sim, que o vosso não seja não, isso significa dizer que não estamos diante de um moralismo tolo, de um moralismo infantil, daquele moralismo do bonzinho, feinho, malvadinho, aplaudidinho, comportadinho. Não, não é isso que está acontecendo. Nós estamos diante de algo muito mais sério. E o que é esse algo muito mais sério? É o seguinte: quanto mais nós nos habituarmos com pequenas mentiras, entendam isso, de coração, entendam isso. Quanto mais você se habituar a negar a realidade, mais você será incapaz de lidar com a realidade. Quanto mais você se habituar a pequenas mentiras, mais você será incapaz de lidar com a verdade. Quanto mais você amar certos fingimentos, mais você odiará a honestidade. Quanto mais você se acomodar em certos erros e em certas fantasias, mais você odiará a verdade, mais você odiará quem lhe disser a verdade. E digo mais, no final das contas, você terminará odiando Deus, porque Deus é a suprema verdade. Isso significa dizer que, para o nosso sim ser sim e o nosso não ser não, nós temos que fazer um esforço de nos livrarmos desse apego que nós construímos a dizer certas mentiras, a acreditar dolosamente em certas ilusões, a parar de fingir certas coisas que nos dão prazer fingir, mas que nós sabemos que são meros fingimentos. Cara, o conjunto de mentiras que nós dizemos num dia apenas é gigantesco. Ah, Pedro, eu não minto. É porque na sua cabeça, o que você entende como mentira é prejudicar alguém com uma história inventada, que obviamente é uma mentira grave, né? É você inventar uma fantasia e espalhar para todo mundo algo que não aconteceu. Na sua cabeça, mentira é isso, mas mentira não é isso. Existem pequenas mentiras existenciais que elas formam a base para essas grandes mentiras morais, entendeu? Então, por exemplo, você passa o dia, e quando eu digo você, todo mundo, né, todos nós, passamos o dia inventando justificativas para não realizar aqueles deveres que nós sabemos ser nossa responsabilidade. Nós estamos com um chefe que não gostamos, inventamos 1000 justificativas para não fazer aquilo que ele nos mandou fazer, até de maneira mal educada, até de maneira imprudente. Mas nós inventamos 1000 justificativas para não fazer aquilo que nós sabemos no fundo que é o nosso dever. Isso é conviver com a mentira. Isso é mentir. Isso é mentir. Quando você fica fingindo para si mesmo que tem certas capacidades que sabe que não tem. Quando você fica fingindo para si mesmo que gosta de pessoas que você sabe que não gosta. Quando você fica fingindo para si mesmo que se sente bem em situações que você sabe que não se sente, ou até mais, fica fingindo para si que é necessário estar naqueles ambientes e naquelas situações que você detesta, porque é a melhor maneira de lidar. Porque de outro modo não daria certo. Porque não é necessário uma ruptura tão grande, dá para fazer as coisas aos pouquinhos. Essas mentiras existenciais, elas vão formando a base de uma vida completamente maliciosa. Veja, isso são como pequenas injeções de malícia. Você vai se tornando imune à honestidade, entendeu? É como, imune não, perdão, você vai se tornando impermeável à honestidade. É como se a cada mentira dessa, seu corpo fosse adquirindo uma resistência à honestidade, uma resistência à verdade, uma resistência à transparência. E aqui tem um problema, por quê?
Porque a fortaleza, minha gente, ela é uma virtude que exige transparência. O meu querido mestre Olavo, ao falar sobre a inveja, ele dizia que a inveja faz uma cisão na alma. E o indivíduo invejoso, ele fala para fora com a voz do orgulho e para dentro com a voz do desprezo. Abre aspas para o mestre. Não logrando jamais aquela unidade de intenção e de tom que evidencia a sinceridade. Fecha aspas. O que é essa unidade de intenção e de tom? É o seguinte, aquilo que eu trago dentro é exatamente aquilo que eu coloco para fora. Existe uma unidade entre o que está dentro de mim e o que está fora. Há uma unidade entre o que eu sou e o modo como eu ajo. Um indivíduo que consegue ser uno com a sua essência e com o modo como ele apresenta a sua essência no mundo, dito de outro modo, ele consegue ter uma relação de honestidade entre o que ele é e as coisas que ele faz, esse indivíduo é completamente forte, porque ele é seguro. Veja, você pode estar na situação mais incômoda do mundo. Se você tem a segurança de estar fazendo o certo, se você tem a segurança de que aquilo é a melhor coisa a ser feita, se você tem a segurança de que não havia como agir de outra maneira, e essa maneira com a qual você agiu é a maneira que você é de fato, cara, se você tem essa segurança, não existe temor, entendeu? Não existe vacilação. Claro, você pode ser acossado por temores no sentido de que o mundo externo pode ser muito perigoso, aquela atitude. Você você, por exemplo, acabar com um relacionamento que você sabe que não dá mais para você. Você sabe que você não deveria estar ali. Acabar com um relacionamento que já acabou há muito tempo. Vamos usar essa imagem, certo? Cara, se aquele incômodo que você sente é completamente real, se aquele relacionamento já é incompatível com o que você é, e você para de fingir e começa a agir de maneira adequada àquilo que você sente, àquilo que você percebe, àquilo que você sabe do relacionamento, por mais desconfortável que seja a situação, existe um núcleo de segurança que faz com que você haja apesar do desconforto. E aí as pessoas dirão, olha como fulano é forte, tomou aquela decisão. Por que fulano tomou aquela decisão? Porque havia uma unidade entre a intenção e o tom. Havia uma unidade entre o que a pessoa é e o modo como ela se comporta. Veja, ela não precisava mais estar fingindo desnecessariamente. E esse fingimento desnecessário, aqui um outro parêntese, não tem relação com aquela imitação virtuosa que nós já conversamos em uma outra aula. Por quê? Se eu, por exemplo, sei que um determinado indivíduo ele ainda não é capaz de escutar uma certa verdade, e eu, apesar de querer lançar aquela verdade no rosto dele, eu, por misericórdia, espero um pouco e faço o sacrifício de fingir que naquele momento está tudo bem. Quando, às vezes, dentro de mim eu estou me segurando, às vezes dentro de mim assim, a coisa está um vulcão, mas eu me resguardo. Veja, esse fingimento não é o fingimento da mentira propriamente. Por quê? Eu não estou fazendo aquilo com o objetivo de ludibriar, eu não estou fazendo aquilo com o objetivo de enganar, eu não estou fazendo aquilo com o objetivo de de fingir existencialmente que eu sou uma coisa que não sou. Não é isso que eu estou fazendo. Eu estou agindo por misericórdia, e eu estou numa unidade de intenção e de tom. Veja, a minha intenção é a misericórdia, então o único tom adequado à misericórdia naquele momento é agir como se aquilo não me atingisse do jeito que me atingiu. Então veja, não há cisão nessa imitação virtuosa. Não há essa ruptura. Existe uma unidade de intenção e de tom. Não é deste tipo de imitação virtuosa que eu estou falando. Eu estou falando dessa imitação mesquinha, dessa imitação covarde, entende? Desse engano mesmo, dessa impermeabilidade à honestidade e à sinceridade. Perceba que nessa imitação virtuosa existe uma grande massa de transparência. Eu não estou sendo falso. Eu estou sendo completamente transparente no meu desejo de misericórdia. Nessa outra imitação que eu estou falando, eu não estou sendo transparente. Não existe uma unidade de intenção e de tom. Eu estou fragmentado, eu estou rachado. E exatamente por estar rachado, eu estou fraco. Você entende? Eu não sou uma peça monolítica. Eu estou rachado, eu estou fragmentado, estou completamente frágil.
Vocês percebem o que eu estou querendo dizer? Então veja, um dos elementos mais importantes à aquisição da fortaleza é a sinceridade, bicho. Um dos elementos mais importantes da aquisição da fortaleza é a virtude da sinceridade. Se você não é capaz de ser sincero nas pequenas coisas, você jamais vai conseguir ser um indivíduo forte. Você jamais vai conseguir tomar decisões claras. Você jamais vai conseguir nadar contra a maré. Você jamais vai conseguir ser uma rocha, assim, que não importa as ondas que batam, você permanece lá incólume. Você jamais vai conseguir ser esse tipo de pessoa que você tanto admira até. Você admira a força de certas pessoas, você admira a postura de certas pessoas, mas você jamais vai conseguir ser esse tipo de gente se você não consegue agir com sinceridade nos pequenos detalhes da vida. É ser sincero com relação aos seus vícios, é ser sincero com relação às suas limitações, é ser sincero com relação aos seus relacionamentos, é ter sinceridade com relação aos seus sonhos, é ter sinceridade no relacionamento com Deus, é ter sinceridade no relacionamento profissional, é agir com sinceridade, entendeu? Se você não tem essa cota de sinceridade, esqueça a fortaleza. Esqueça. Olha só a armadilha. Você vai ficar fraco, aí vai tornar-se ressentido porque é fraco e vai ficar odiando aqueles que não são fracos como você. E vai começar a recriminar a transparência e a honestidade daqueles que não escolheram o caminho da covardia e da mentira. E aí você vai entrar pela inveja, você vai entrar pela mágoa, você vai entrar pela ira. E aí, meu querido, sua vida vai virar um inferno. Você construiu o seu inferno particular. E no final vai culpar Deus por isso. Deus e os outros. Quando na verdade ele já tinha lhe alertado que o vosso sim seja sim, que o vosso não seja não. Tudo que passar disso vem do maligno. Certo? Então, por hoje é só. Até a próxima aula. Abração, pessoal. Fiquem com Deus.